Olá, mulheres lindas e abençoadas. Aqui é a Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Hoje, então, nós vamos finalizar, a história desse encontro maravilhoso de Jesus e a mulher samaritana ali no poço. Esse encontro que foi um divisor de águas na vida daquela mulher. Nós vamos ler versículo 30 ao 42, que diz assim: Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Vocês se lembram, queridas, que nós terminamos ali quando a mulher larga tudo, larga o cântaro, o vaso que ela tinha ido buscar água, e vai para a cidade para falar para as pessoas sobre Jesus. Ou seja, ela era uma testemunha viva de que ele era Jesus. Então ela saiu para contar para todo mundo. E o versículo 30 diz que saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Então, as pessoas ouviram aquilo e queriam saber e conhecer Jesus. Peraí, deixa a gente ver quem que é esse, Então, eles saíram lá para o lugar onde Jesus estava. O versículo 31 diz: Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, Jesus disse para eles: A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Porque eles tinham saído para buscar comida para Jesus. Mas Jesus já não tinha mais fome quando eles chegaram. Você consegue entender isso? Jesus já não tinha mais fome. Viver o propósito de Deus na nossa vida nos alimenta, nos dá vida. Viver o propósito de Jesus é tudo que nós precisamos. E isso nos satisfaz. Versículo 35 diz: Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso, é o verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. E eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Então Jesus está aqui mostrando para os discípulos que existiam 2 trabalhos. Um que era semear. E quando a gente semeia, a gente não vê o resultado. O outro é colher. E quem colhe não vê o processo. Olha que coisa linda. Talvez você tenha semeado e não tenha visto o resultado. Outra pessoa vai colher. Mas esse que vai colher não viu o processo dessa semeadura. E é isso que nós precisamos fazer. Se o Senhor tem nos chamado a semear, nós precisamos semear. Se está na hora de colher, nós temos que colher. Porque os campos estão brancos para a ceifa. É isso que Jesus está falando. Quando ele disse isso para os discípulos, é como se ele falasse: levanta a cabeça e olha, aquele povo todo estava vindo da cidade. Estava na hora de colher. Mas o alimento de Jesus é totalmente diferente. Fazer a vontade do Pai o alimentava. Era isso que eles estavam ensinando e explicando para os discípulos. E o interessante é que a Bíblia diz no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo que eu já tinha, tudo que eu já fiz. Olha, eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas aquela mulher tinha uma vida totalmente complicada. E ela correu no meio daquele povo e começou a falar: venham ver esse homem. E eles viam nela que tinha alguma coisa diferente, porque ela se encontrou com Jesus. E não tem jeito de se encontrar com Jesus e não ter a vida transformada. Por causa do testemunho daquela mulher, muitos creram, muitos
creram, sabe? A coisa mais linda aconteceu ali. O amor que aquela mulher amou Jesus transbordou nas pessoas. O amor que ela amou Jesus pôde tocar vidas. Ela não reteve, sabe? Ela venceu a vergonha, venceu o medo. Ela venceu a sua própria história e testemunhou. Ela testemunhou. E é isso que nós precisamos fazer. Testemunhar e falar do que Jesus tem feito na nossa vida. E continua dizendo que quando os samaritanos foram até Jesus, eles pediram que Jesus permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Uau! Queridos, o nosso papel é simplesmente testemunhar do que Jesus tem feito na nossa vida. O resto é Ele que vai fazer. Nós precisamos dar simplesmente o passo de falar daquilo que Ele tem feito em nós. Eu tenho certeza que Jesus tem feito algo sobrenatural na sua vida, que Ele tem te transformado. Então não se cale, fale. Às vezes nós abrimos o grupo aqui no domingo para testemunhos. Não é para que a gente venha falar de forma linda, sabe? Não. É simplesmente que a gente venha abrir o nosso coração e falar do que Jesus tem feito, porque isso pode transformar muitas pessoas. Foi isso que aconteceu ali. Aquela mulher não teve vergonha porque ela poderia ter. Nossa, todo mundo sabe quem eu era. Todo mundo conhece a minha vida aqui. E falar que um homem chegou ali e começou a revelar quem eu era, isso é vergonhoso para mim. Não, ela não pensou isso. Ela simplesmente falou do que Jesus tinha feito na vida dela. E muitas pessoas foram transformadas, sabe, queridas? Muitas pessoas podem ser transformadas por causa daquilo que Jesus tem feito em você. Eu quero te dizer que muitas pessoas estão esperando o seu testemunho para terem as suas vidas transformadas também. Todos nós temos direito de conhecer Jesus. E muitos que estão perto de você precisam desse Jesus que você tem. Abre a sua boca. Abre a sua boca, não retenha. Transborde na vida das pessoas até que a gente encontre o nosso propósito. Porque o que é propósito? Propósito é quando você faz algo e isso te faz estar mais viva. Aquela mulher largou tudo ali que ela tinha ido fazer para falar de Jesus. A vida dela passou a ter sentido, ela se tornou mais viva. Talvez ela andava cabisbaixo, com vergonha, desanimada, mas aquilo ali levantou a cabeça dela, ergueu ela novamente. Que nós possamos encontrar em Jesus o motivo para viver. E é isso. É assim que essa mulher termina essa história tão linda. Que nós possamos aprender com ela e também ter a nossa vida totalmente transformada. Amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Talvez você tenha uma história de vida que pode transformar a vida de alguém. Mas o medo, a vergonha, a culpa, sabe? Tantas coisas que apontam para você e que não te deixa falar daquilo que Jesus tem feito na sua vida. O interessante é que quando aquela mulher falou para as pessoas, muitos vieram para Jesus e eles se apaixonaram por Jesus. Eles conheceram Jesus. Agora, lá no finalzinho termina com eles dizendo que não era mais por causa do que a mulher tinha falado, mas é porque eles mesmos tinham ouvido e sabiam no coração deles que Jesus era o Salvador do mundo. O coração deles queimava por Jesus. O coração deles queimava por Jesus. E eles falaram: Jesus, fica aqui com a gente, não vai embora. E a Bíblia diz que Jesus atendeu o pedido daquelas pessoas e ficou ali por mais 2 dias. Sabe, um coração queimando faz Jesus ficar. Um coração queimando
Faz Jesus ouvir as nossas orações. E muitas vezes tem corações que precisam queimar. E para que isso aconteça, você precisa testemunhar. Então fale, não se cale. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero falar do teu amor. Eu quero simplesmente falar do que o Senhor tem feito na minha vida. Talvez pareça coisa pequena, mas eu sei o que o Senhor tem feito em mim. Eu sei a transformação que o Senhor tem feito na minha vida. Me ajuda a transbordar isso nas pessoas e não reter, mas a falar do que o Senhor tem feito. E que isso possa transformar vidas, para que eu também tenha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te abençoo com essa palavra. Em nome de Jesus.